Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu irei falar um pouco sobre tristeza. Pois é, esse é um tema que eu acredito que nós devemos nos debruçar um pouco. Eu trouxe alguns tópicos aqui pra gente poder, comentar, pra mim poder comentar, e vocês vão aqui depois deixar nos comentários o que vocês acharam. Mas o ponto que a gente já deve olhar, começar a entender é que a tristeza ela sempre foi presente na vida do homem. Não é de hoje que o ser humano ele tem esse sentimento, essa ausência de felicidade, essa ausência de um hormônio trabalhando, de dopamina. Não, é muito comum, né? Desde sempre o homem ele tem e ele vai ter esse, vamos assim dizer, esse sintoma emocional. O problema é que quando a gente vai, quando a gente se depara com a sociedade, com a nossa realidade, a gente vê que as pessoas elas rejeitam, né? Não só as pessoas, né? A sociedade em si ela está rejeitando as dores, rejeitando as coisas que tragam um desconforto. Tudo que é desconforto é uma forma ruim das coisas chegarem até você. Então, quando você fica triste, você acha que é a pior coisa do mundo, né? Quando você não sabe nem o que fazer. Porque é um sentimento que quando te pega, ele pega mesmo e você talvez não vá saber como se mover diante daquela situação, ou você vai apenas esconder, vai apenas camuflar fazendo outras atividades. Mas é um ponto importante você se deparar que quanto mais você esconde algo, quanto mais você não trata alguma coisa, mais aquilo cresce. Ou seja, não lidar com a dor é um problema, mas também não entender o porquê que é, quais são os benefícios também da dor e o que nós devemos fazer pode também te fazer com que você tenha uma percepção muito equivocada da vida. Porque se você for comparar a sua tristeza com a felicidade que os influencers estão passando pra você, você vai ver que a sua vida não condiz, com aquela realidade. Logo, tem alguma coisa de errado com você. Então, quando você está triste, quando você não se sente motivado, quando você não se sente bonita ou bonita sempre, aí quando você olha uma pessoa propagando esse sentimento, você vai achar que tem alguma coisa de errado com a sua vida. Porque, poxa vida, se aquele é o padrão de vida, por que que minha vida ela não está tão boa assim? É por isso que você tem que olhar para esse momento de reflexão como um aprendizado de que na tristeza você consegue tirar reflexões que na alegria você não tiraria. Pensa que a alegria ela é um momento de prazer muito bom. É passageiro como qualquer outro sentimento. Logo, a tristeza, ela também é passageira. Ela não é algo que vai permanecer na sua vida para sempre. Né? Dependendo se você não souber tratar, vamos pensar o seguinte, porque quando a felicidade vem, a gente aproveita, né? A gente quer que aquele momento ele se perdure por muito tempo. Só que a gente sabe que uma hora vai passar, uma hora você vai acordar triste, vai acordar, um pouco cabisbaixo, um pouco para baixo, né, como diz o ditado. Então, quando a gente entende que o bem, o sentimento bom, ele é algo benéfico e a gente quer se aproveitar daquela sensação, quando a gente se depara com a tristeza ou com qualquer sentimento que venha contra esse padrão, nós queremos rejeitar, né? Nós temos essa tendência de procurar uma pílula, alguma coisa que venha camuflar, né? Ou tirar essa dor. É importante entender isso. O ser humano ele precisa da dor, assim como ele precisa da tristeza. Não é que só um é predominante. Se fosse assim, não teria tristeza. Mas é que o ser humano ele chega em pontos específico na tristeza que a alegria ela não vai dar. A alegria é um momento mais onde você está aproveitando aquela vitória, aquela conquista. Lógico que tem uma questão hormonal também, isso é bom. Mas na tristeza, ela vai te trazer um momento de reflexão, ela vai te trazer, percepções que talvez você nunca tenha analisado. É na tristeza que você percebe, por exemplo, quem são seus amigos. É na tristeza que você percebe que a vida, ela não tem só um sentido material, não é só material. Porque se você pode ter todas as coisas deste mundo e ainda ficar triste, então, opa, tem algo aqui que tá faltando e você precisa se debruçar para isso, você precisa olhar isso de perto para que você consiga desvendar, né? Qual que é o motivo da sua tristeza? Qual que as condições que se apresentam para você naquele momento? Eu queria começar aqui falando que a tristeza ela faz parte. Você tem que aceitar isso. Aceite isso, não rejeite, né? Não avoide, não tenta colocar de lado só porque não condiz com o seu padrão de felicidade. Porque senão, toda vez que você se deparar com qualquer dificuldade da vida, você vai desmoronar.
Tá? O ser humano, quando ele resiste, quando ele persiste em passar pelos esses momentos de tristeza, ele se transforma, né? Você vai ter mais ferramentas para lidar. Você vai se lembrar de que é apenas mais uma fase. Você não vai desistir de primeira. Você não vai se deixar levar pelas coisas alheias, porque é uma passagem. É um momento que você tem que se permitir passar para que você consiga não só evoluir como pessoa, mas para que quando chegar na próxima etapa, a sua mente ela já esteja em outro ambiente, vamos assim dizer. Nem sempre o remédio ele vai aliviar as suas dores, né? Eu sei que nós somos tendenciosos a isso, né? Uma dor de cabeça, de pirona. Uma coisinha aqui, um remédio. E sei lá o que, remédio. E, né, alguma coisa para poder aliviar a dor. Isso é do ser humano, né? O ser humano, ele, na sua modernidade, né? A modernidade atual, ela produz no ser humano uma resistência àquilo que é importante, aquilo que vai fazer com que você mude, né? Tanto que é muito comum isso. Não sei se você já reparou a quantidade de vezes que você consome medicamento quando você está com dor, né? Eu aprendi a controlar algumas coisas. Então, quando eu estou com dor de determinadas regiões, eu procuro fazer algum exercício físico, procuro fazer alguma coisa, né? Sem usar um medicamento para poder me auxiliar, mas quando não dá, realmente o medicamento ele vai ser opção. Quando eu falo isso, não é para parar de tomar o medicamento, mas é para que você entenda isso, que nem sempre você vai conseguir achar um medicamento para te fazer feliz. Achei a chave que é a solução para acabar com a tristeza. Não, é como eu falei, a tristeza ela faz parte. Quando a gente já entende isso, a gente já começa a abrir a oportunidade de aceitar esse sentimento. Aceitar esse sentimento assim como nós aceitamos a felicidade. Porque faz parte do ser humano passar por essas etapas como evolução também. É o que eu falei. Se você não resiste à tristeza, se você não resiste às durabilidades da vida, né, os desafios, você vai se sucumbir, você vai se desfazer em qualquer momento, porque tudo vai ter um impacto muito forte para você. Então pense nisso. Uma coisa que eu falei, eu vou voltar aqui, que é reflita na dor. É na dor que você vê quem são seus amigos, você reflete sobre as suas próprias atitudes, você reflete, né, sobre as suas possibilidades, como você pode melhorar como pessoa, você vai olhando as coisas de uma forma muito mais racional no sentido não que o emocional não funcione, né, não que o emocional ele pare de ser trabalhado, mas é que você vai deixar o seu sentimento um pouco mais de lado e você vai começar a olhar as coisas de uma forma mais fria. Se você não tiver cuidado, você vai olhar a vida com a ótica da tristeza. É diferente olhar a vida com a forma da realidade que ela se apresenta para você. É totalmente diferente. Então não confunda só porque um seu amigo não te respondeu uma mensagem na hora que você queria, ou você não obteve aquilo que você precisava, que a pessoa não é sua amiga, ou seu amigo. Não, muito pelo contrário. Isso significa que a ótica que você tem sobre a vida e sobre a sua realidade é muito equivocada. E você acaba tendo, né, certas percepções imaturas de acordo com a sua visão de vida, né? A sua percepção da sua realidade. Então é por isso que é importante você fazer, né, um teste, né? Se pergunte, isso aqui faz sentido ou não? Porque é o seguinte, se você for procurar provas de que fulano não é uma boa pessoa para você, você pode achar provas para isso. Da mesma forma que se você for procurar motivos para permanecer em uma determinada ação, você vai achar, porque o cérebro ele vai fazer as coisas para te favorecer. Então, se você for procurar agora motivos para que eu não pare de fazer algo que eu faço e eu sei que é prejudicial, e você vai já, o seu cérebro ele vai te dar justificativas plausíveis para você que isso vale a pena continuar a ser permanecido, né? Deve permanecer na sua vida. É por isso que essa análise, né, da sua dor, ela vai ser muito melhor explorada no site terapêutico, tá? Numa terapia, numa conversa com um profissional, para que você consiga perceber que existe mais ângulos dessa mesma história que você está contando. E você vai perceber que talvez nem seja tudo isso mesmo de dor, tá? Porque nós temos essa equivocação também, né? De aumentar alguns sentimentos, de aumentar algumas histórias, dependendo de quão sensível nós estamos, né, com aquela situação que nos aconteceu. Eu queria deixar aqui um versículo que está em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A esperança é que uma hora vai passar. A esperança é de que esse momento de tristeza, ele faz parte.
Algo que, assim como qualquer outro sentimento vai chegar até você, esse também é só mais um. Mas a forma como que você lida com isso é o que vai determinar a sua saída disso, a forma como você vai modificar essa situação. Então, se apegue naquilo que realmente é plausível, no que Deus te prometeu. Se você tem uma promessa, confie na promessa. Se esforce para você estar no caminho da promessa. Se esforce para que a sua vida ela seja suscetível a milagres. Se esforce para que Deus ele consiga achar espaço, né, na sua vida para agir, para intervir. Então, quando você completa tudo isso com a questão divina, né, de espiritualidade de Deus, é muito mais fácil você perceber na Bíblia quantas pessoas sofreram e como Deus estava com elas o tempo todo, mas Deus ele não fez nada, porque a dor, ela modifica o homem, ela vai trazer para um homem quando eu falo homem, é homem e mulher, tá? Me refiro a homem e mulher. Então a dor, ela vai trazer para o indivíduo uma força nova, uma nova capacidade, uma nova energia para começar a aceitar, para começar a viver também os outros desafios, os novos ciclos da vida. É assim que a vida funciona. A vida é cíclica. Uma hora feliz, outra triste, outra deprimida, outra, enfim, mas aí vai indo. E quando você vê, a forma como que você lida com tudo isso é que vai determinar seu futuro. Então pense nisso, reflita nisso, guarde essa mensagem, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram. Muito obrigada, até a próxima.